Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio aqui do nosso projeto Conversa com Ciência, que é um projeto da Fundação Astef e a SBPC. Eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef, professor titular da Universidade Federal do Ceará, e que estou aqui no comando desse programa. Estamos aqui hoje com o nosso amigo aí, professor Custódio Almeida, ex-vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, professor titular da UFC, e um dos grandes conhecedores aí da filosofia da ciência, da epistemologia. E a gente trouxe um tema até um pouco mais, pode-se dizer assim, para o leigo, mais árido, né? Mas aqui a ideia é conversar com o Custódio, né, sobre esses assuntos para tentar esclarecer aqui para os nossos ouvintes e nossos participantes. Custódio, mais uma vez, obrigado aqui por estar aqui conosco, certo? É um prazer tê-lo aqui conosco, discutindo um tema tão interessante. Carlos Neto, é uma grande alegria estar aqui com você. Conversa com Ciência, eu acho que é algo muito importante para a difusão da imagem científica do mundo, sabe? E nós estamos vivendo um tempo em que a ciência, de uma certa forma, passa por um crivo, né? Se questiona a validade do saber científico, até onde a gente pode confiar naquilo que a ciência diz. Eu acho que o tema tem tudo a ver. E, de fato, eu topei, né, conversar com você, além de gostar muito de você e achar esse programa fantástico, é porque, de fato, há alguns anos eu me dedico à filosofia da ciência, né? Eu já estou há 12 anos como professor de filosofia da ciência no doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, do Centro de Ciências da UFC. Comecei esse ano também a dar aula no doutorado em enfermagem sobre filosofia da ciência, né? Então, é uma área que eu estudo, né, que eu gosto, que eu acho importante, e talvez seja bom a gente esclarecer o que é isso, né? Por que a filosofia se mete na ciência e como é que ela se mete? Como é agora aquela brincadeira, passo, repasso, né? Eu já repasso aí para você, né? O que é a filosofia da ciência? Qual é a importância dela, né, para o conhecimento, para a ciência, né, como um todo? Nesse campo específico, Barros Neto, a gente pode dizer que a filosofia ela não trata de objetos, né? Ela não é autoridade sobre objetos. Quem é autoridade sobre objetos são as ciências. Então, assim, a natureza enquanto objeto, quem é autoridade é a física. Ou seja, é a física que tem toda a sistemática, toda a metodologia, todas as teorias de observação, de captação, né, e de explicação da natureza, né, do mundo físico. Os seres vivos, por exemplo, quem tem autoridade sobre falar sobre seres vivos é a biologia, e assim por diante, né? Quem tem autoridade para falar sobre fatos sociais é a sociologia, e sobre a psique humana é a psicologia e tudo mais. A filosofia, na verdade, ela faz um outro tipo de pergunta. Ela não se pergunta pelos objetos, ela se pergunta o que faz aquele objeto ser o que é, tá certo? E, na verdade, qual é a natureza das coisas que a gente está estudando. Então, por exemplo, se a física pergunta o que é a natureza, qual seria a pergunta da filosofia? Seria, qual é a natureza da natureza? Então, não é uma pergunta o que é a natureza direta, mas o que faz com que a natureza seja a natureza? Qual é a natureza da natureza? Né? Ou, se você quiser usar as mesmas palavras, você pode dizer qual é a natureza dos seres vivos, né, na biologia, né? Qual é a natureza dos fatos sociais? O que faz isso ser o que ele é? Então, isso é um ponto de partida da filosofia em relação às ciências. Eu diria o que diferencia o saber científico de um saber não científico. Porque existem saberes não científicos. Sim. A religião tem seu saber, as artes têm seu saber, a filosofia tem seu saber. Filosofia, religião e arte não são ciência. Né? Então, o que distingue filosofia de ciência, arte de ciência, religião de ciência? A filosofia da ciência faz isso. Né? Ela quer dar conta de demarcar o campo de atuação das ciências, especificamente, a gente usa sempre no plural, as ciências, elas são particulares, né? Elas tratam de coisas particulares, existe o campo de cada ciência específico, né? De atuação de cada uma delas, apesar de haver, né, intercâmbios entre uma ciência e outra, mas cada ciência tem seu campo específico, seus objetos específicos de estudo. Então, nesse caso, a filosofia da ciência, ela quer dizer isso. O que é ciência? Como é que eu distingo ciência de não ciência? Como é que a ciência progride? Quando a gente fala de progresso científico,
quais são os referenciais para eu dizer que algo é progresso em relação a outra coisa? Por exemplo, o conhecimento científico ele é cumulativo? O progresso se dá por acumulação? Ou o progresso se dá por revolução científica, né? A gente tem um autor importante em filosofia da ciência, que é o Thomas Kuhn, que ele diz, olha, progresso não se dá por acumulação. O Karl Popper diz a mesma coisa, não se acumula. Isso significa o quê? Que o conhecimento da biologia do século XV, XVI, XVII é simples história da biologia para nós hoje. Ele não constitui a biologia darwiniana, por exemplo. Ele não foi uma escada usada para chegar na biologia atual. O conhecimento de Ptolomeu, da física, né, é mera história da física. Ele não serve para fazer física hoje, então não é cumulativo. E quem faz esses estudos não são os cientistas, quem faz esses estudos são os filósofos, né? E para que serve essa delimitação? Para que serve a forma de conhecimento? Né? Ou seja, para que serve a filosofia da ciência? O que é que vale? Aí eu estou dizendo, como é eu investi? Rapaz, filosofia, sempre a gente tem aquela ideia de que é uma coisa, não, rapaz, isso aqui é bom tomar na mesa de um bar, tomando uma cerveja para a gente conversar, né? Mas por que é importante ter pessoas estudando, né, grupos estudando isso, né, para a sociedade, para a ciência? Porque vários filósofos da ciência vêm, por exemplo, da física. Né? Tem vários estudiosos que hoje, né, que escreveram livros, discutiram ciência, né, filosofia da ciência, que vieram das ciências, como você já mencionou. Então, assim, qual é a importância disso? O que é eu preciso disso? Deixa eu dar um exemplo clássico, né? Lá no século XVII, David Hume, que é um grande matemático, ele levantou vários questionamentos sobre a validade do saber científico. Porque, segundo ele, naquela época, a ciência se fazia por meio do método indutivo, né? O método indutivo, o que é? Você parte de observações particulares e amplia os teus juízos sobre essas observações para o universal. Então você diz assim, eu visitei o galinheiro, né, A, e todas as galinhas daquele galinheiro eram brancas. Fui no galinheiro B e vi que todas as galinhas eram brancas. Fui no galinheiro C e vi que todas as galinhas eram brancas. Aí o que eu faço? Eu amplio e digo, todas as galinhas são brancas, porque eu nunca vi outra galinha de outra cor. Isso é um raciocínio indutivo. Tá? O David Hume, como filósofo da ciência, disse o seguinte, se ciência se fizer assim, ela não tem validade com força lógica nenhuma, porque ninguém garante que, por observações particulares, eu possa tirar conclusões universais. Tá certo? E aí ele deixou esse problema. Foi Karl Popper, muito tempo depois, que retomou essa questão para dizer o seguinte, ou a gente cria, né, ou a ciência se estabelece a partir de um método logicamente válido, ou então ela vai ficar na desconfiança geral. Nem o fato de eu saber que o sol nasce todo dia, aqui no Nordeste, às 5h30 da manhã, aqui em Fortaleza, me garante que o sol sempre vai nascer todo dia. Né? Eu não tenho uma garantia lógica porque eu estou numa perspectiva muito particular. O Popper, quando vem para resolver o problema, ele se coloca uma questão e uma tarefa muito árdua. Como é que eu salvo a ciência do ponto de vista metodológico e lógico? Aí ele cria um método que se chama método hipotético dedutivo. Porque ele diz assim, se a ciência trabalhar com a dedução, ela é logicamente válida. Se a afirmação universal é válida, todas as afirmações particulares derivadas dela necessariamente serão válidas. Se eu digo assim, todos os homens são mortais, o Barros Neto é homem, logo, não tem saída, ele é mortal. Então, essa primeira afirmação tem que ser verdadeira. Então, a ciência passa a se estabelecer a partir daí como um procedimento hipotético dedutivo. As teorias científicas fazem afirmações gerais que se querem verdadeiras, e se essas afirmações gerais forem verdadeiras, tudo que você derivar delas também é verdadeiro. Agora, o problema fica como é que eu sei que essa afirmação geral é verdadeira ou não. O Popper diz, eu nunca vou ter certeza sobre isso. Nunca vou ter certeza. Não existe certeza. Não existe certeza. Portanto, as teorias científicas elas são verdades provisórias. Né? São verdadeiras, mas não são certezas. É verdadeira enquanto funciona. É verdadeira enquanto está respondendo os problemas. Tá?
Mas uma nova base empírica de teste pode fazer com que aquela afirmação que funcionava até agora, a partir de um determinado momento, não funcione mais. O Popper dá o exemplo na década de 40, do século XX, só se conhecia cisne branco. Então, a afirmação todos os cisnes são brancos era verdadeira. Descobriu-se na África, no Egito, um cisne negro. Aquela afirmação caiu por terra, bastou um cisne negro para aquela, né? Ou seja, as teorias científicas também elas funcionam assim, né? Elas são teorias que obrigatoriamente precisam ser testadas, tá certo? Enquanto elas resistirem aos testes, elas são verdadeiras. Mas num determinado momento, o coronavírus, né? Para o determinado composição do vírus, a vacina X serve. O vírus pode mudar. Né? Na hora que o vírus muda, a vacina deixa de servir. É preciso investir em pesquisa para fazer uma vacina que abarque novas cepas e tudo mais. É assim que funciona a ciência. Ou seja, quem é que estuda isso? É a filosofia, não é o cientista. Porque, na verdade, Barros Neto, o Tomás Kuhn diz uma coisa bem legal. O cientista, no fundo, ele é um operário. O problema é que a nossa imagem de cientista é Einstein, é Newton, né, Darwin. Esses aí são 1% ou 0,5%. É o Neymar no futebol, né? Se você quiser citar o Neymar como referência de. Mas, assim, no geral, os cientistas são operários. Eles operam dentro dos seus protocolos bem estritos, tá certo? Como um operário da construção, da sua área. O operário da construção, ele obedece ao comando do mestre de obras, do engenheiro, de quem faz os cálculos. Ele não está preocupado em, né, se aquilo. Ele está preocupado em fazer bem o serviço dele como operário. As regras e as normas não são dele. É assim que os cientistas trabalham. Então precisa de alguém para questionar as normas, para validar as normas. E quem faz isso, esse trabalho, não é da ciência. Quem faz isso é a epistemologia, é a filosofia da ciência. Ou seja, a sistematização do conhecimento, né? Ou seja, como é que eu organizo isso aí, né? Para que se tenha validade, passa por toda essa discussão de como é que eu gero conhecimento, né? Porque, como você mesmo falou, existem conhecimentos, né? Você tem várias pessoas no interior que têm um conhecimento riquíssimo, mas não é um conhecimento científico. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Pessoas que chegam lá e dizem, ó, rapaz, se você tomar esse chá aqui vai lhe fazer bem para o seu estômago. O cara não sabe, mas é uma cultura, né, que vem aí de pai para filho, mas aí o cientista, dentro da visão acadêmica, cria uma hipótese que ali existe um determinado produto princípio ativo, né? Um princípio ativo, né, uma substância, aí ele vai fazer todos os ensaios que são necessários, e, ou seja, esse processo aí, né, dessa sistematização é que a filosofia e a epistemologia trabalham juntos. Trabalham. A tarefa, né, do filósofo da ciência é essa, é de ficar acompanhando os protocolos científicos, o desenvolvimento das ciências e vendo até que ponto aquela ciência ela já está sofrendo fragilidades em função de não dar conta mais, né, de determinados variáveis, né, do seu campo. Por exemplo, quando você diz assim, a física de Newton e a física de Einstein, as duas funcionam paralelamente, mas está muito claro que o campo de funcionamento válido da de Newton está ficando cada vez mais restrito em relação ao campo da física de Einstein. Isso significa que, provavelmente, num determinado momento, não precisaremos mais da física de Newton, porque todas as respostas aos problemas poderão ser dadas pela física de Einstein. E a outra coisa, só para fechar isso que você está dizendo, além da metodologia, a gente vive na sociedade com os nossos diversos jogos de linguagem, né? Então, se de repente, Barros Neto, eu estou discutindo contigo, e tu está jogando o jogo da religião, e eu estou jogando o jogo da ciência, a gente não vai se entender. Então é importante que nós saibamos qual é o jogo que a gente está jogando, entendeu? Por exemplo, eu não posso dar ao cientista a tarefa de provar se Deus existe. Por quê? Porque o campo de atuação da ciência é mais restrito do que esta questão. Porque o campo de atuação da ciência é sempre o campo em que eu posso constituir uma base empírica para testar. E eu não posso testar que Deus existe. Eu não posso testar. Ou eu não posso testar que Deus não existe.
tanto faz dizer que Deus existe. Esse campo não é um campo de ciência. Por quê? Porque ele não pode ser testado, ele não pode ser falseado, né? Ele não é falseável, segundo Popper, por exemplo. Então não é científico. Isso significa que se eu quiser falar sobre Deus, eu estou em outro jogo. Eu estou no jogo da religião. Né? Ou até, né, num jogo que não exija demonstração, validação do que eu estou dizendo. E, portanto, vai exigir outra coisa. Por exemplo, a fé vai exigir fé, mas não vai exigir demonstração e validação, que é o campo de exigência da ciência. Então, é importante, inclusive, para a gente se entender, né? É possível que eu seja um cientista e eu seja visto dentro de uma igreja de joelho? Né? Tem algum conflito nessa minha posição de ser cientista e ser religioso, e ser budista, ser cristão, né? Ser do candomblé? Então, a filosofia da ciência responde isso. Eu diria, não tem conflito nenhum, porque são jogos distintos. Interessante isso, muito interessante. Né? Custódio, só para a gente fechar, eu acho que um exemplo dessa questão da filosofia, né, dos paradigmas, né, que você estava falando lá do Thomas Kuhn, a física aristotélica hoje é totalmente, né, como é que se diz, fora de moda, não responde mais. Quando você estava fazendo essa comparação do Newton com Einstein, né, essa comparação do Newton com Aristóteles, né, também é a mesma coisa, né, o conhecimento foi evoluindo e aqueles conceitos viraram história, né, como você mesmo falou. Não é isso? Não é a mesma coisa? Quando eu digo que a ciência não progride por um processo de acumulação de conhecimentos, eu estou dizendo que a história da ciência virou erudição, tá? Mas, por exemplo, Lamarck, ele opera dentro de uma referência teórica que não tem nada a ver com a referência de Darwin. Então, eu não posso dizer que Lamarck foi um degrau para o nascimento da teoria de Darwin. O Thomas Kuhn diria, ocorre uma revolução. Uma revolução significa eu passo a usar um outro modelo de ciência, uma outra referência de ciência, e a partir daquela referência, uma nova ciência, né, que é mais abrangente, que dá conta dos problemas de uma forma mais extensa, substitui a anterior. Né? É diferente da literatura. Né? Literatura é arte. Se a gente pudesse falar em progresso em literatura, a gente diria ele é acumulativo, porque eu conhecer Camões é muito importante para eu ser um bom artista de literatura em língua portuguesa, entendeu? Então, o passado importa. O passado é muito importante, entendeu? Em filosofia, o passado é super importante, entendeu? Eu saber o que pensaram os filósofos do passado é super importante para eu dar respostas filosóficas hoje, o que não vale para a ciência. Para a ciência, o trabalho não é acumulativo. Bom, Custódio, queria agradecer. Né, aqui era uma conversa aí para uns 3 dias, né, porque realmente é um tema muito interessante, e eu acho importante porque às vezes as pessoas, né, não dão o devido valor, né, a como é que você gera conhecimento, né, ou seja, como é que você tirou, por exemplo, o ser humano, né, lá das cavernas e hoje estão, né, numa evolução, né, isso tudo passa pela ciência, né, e discutir como é que se chegou aí passa pela questão da filosofia. Então, Custódio, muito obrigado, eu acho que foi excelente, adorei essa questão dos jogos, né, cada um joga o seu jogo, né, e cada um participe sem nenhum problema, eu gostei bastante. Ok? Muito obrigado. Também muito, muito feliz de ter estado aqui.